Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a Fabiana Mello e a Priscila, as duas da Deloitte. Vou falar um pouquinho do perfil delas e depois vou deixar a bola com elas, tá? Para a gente aproveitar ao máximo aí dessa visita de hoje. A Fabiana Mello, ela é sócia da Deloitte. Ela atua na área de Risk Advisor há 23 anos. Ela tem experiência profissional com foco em gestão de riscos de terceiro, software asset management, software license compliance, auditoria interna, assessoramento a SOX, revisão de processos, com base em estrutura de controles e normas de mercado, revisão de conformidade e risco de contratos, entre outras. Ela já teve experiências internacionais pela Deloitte, teve dois meses na Austrália, inclusive, participando de projetos, e ela lidera no Brasil, né, os serviços aí que eu mencionei de Software License Compliance e Software Asset Management, além de gestão de riscos de terceiro. E também lidera a aliança com a IBM do Brasil, que tem a ver um pouco com esse tema que a gente está falando. Eles têm trabalhado em aliança. Ela é formada em engenharia da computação, pós-graduada em análise, projeto e gerência de sistemas, tudo pela PUC Rio, e tem uma série de certificações. O currículo dela vai estar também junto dessa apresentação. A Priscila Moraes é diretora da Deloitte, ela tem 16 anos de experiência em projetos de governança corporativa, integridade, ética, gestão de riscos e conformidade nos setores público, privado e em ONGs, e liderança em projetos focados em risco, integridade e conformidade. Ela é líder do Centro de Excelência em Assuntos Regulatórios, com foco em IA, confiável e riscos regulatórios, também com anticorrupção, assédio, conformidade comercial, setor de mineração, setor farmacêutico. Que mais? É parceiro do conhecimento do Grupo de Trabalho de Integridade e Conformidade da B20 Brasil. Também. Ela é formada em administração pela Universidade de Pernambuco, fez programa de intercâmbio na Universidade de Alcalá de Henares, Henares, deve ser, Espanha. Tem MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Também tem algumas certificações no seu currículo. Então, gente, eu agradecendo aqui a gentileza da Fabiana e da Priscila, eu fui convidada por elas para participar de um evento que elas fizeram, inclusive tinha a participação da IBM também, e vi um pouco disso que eu pedi para ela trazer para vocês, e foi isso que me estimulou. Eu achei muito legal a forma como está estruturada o framework de governança de IA. Nós todas aqui sabemos que isso tem sido um desafio, né, nas empresas que a gente atua, porque a gente, acho que a maioria de nós que está em comitê de auditoria tem sempre um pouco viés do risco, né? E então a gente fica atrás das pessoas que estão com viés da inovação e mandando. Aí é o nosso. Então, a governança ela tenta juntar um pouco esses dois lados e não deixá-los confrontando, é fazer isso harmonicamente. Então a gente pediu para elas falarem um pouquinho dessa experiência, inclusive no que já tem de caso prático. Nós sabemos que isso tudo está muito no início, mas eu acho que elas vão poder contar algumas coisas para a gente. Então, Fabi, Priscila, com vocês aí. Para Obrigada, quem Lu. chegou agora, gente, a apresentação vai poder ser compartilhada, tá? Então a gente depois, a Fabi e a Priscila nos encaminham aqui para mim, e pode ser, e eu coloco para vocês no nosso WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Meninas, primeiro, boa noite. É prazer conhecê-las. Muito obrigada, Lúcia, mais uma vez pela oportunidade. De fato, para mim, aqui é uma oportunidade gigantesca estar num grupo tão seleto, mulheres inteligentíssimas, e com posições admiráveis. Então, assim, não as conheço ainda, mas já admiro e sou grata de estar aqui. Então, de verdade, Lúcia, obrigada.
A gente, pelo menos aqui, não tem a, a gente não tem intenção, né, de explorar esse assunto de uma forma 100%. A gente ficaria aqui dias, tem bastante coisa para a gente falar. É, casos, seja de sucesso ou ainda que sejam riscos que tenham sido materializados, como mitigar. A gente tem bastante assunto aqui, mas a ideia é trazer um pouquinho da percepção de mercado. Então, a gente trouxe um pouquinho de forma resumida, alguns aspectos de pesquisa que a Deloitte faz sobre essa temática, até para vocês também conseguirem comparar e ver como que, né, onde vocês estão atuando, se está indo no mesmo movimento, se está mais acelerado, mais avançado do que as demais empresas, ou ainda precisa ter acelerar em algum aspecto. Depois a gente fala, traz uns exemplos de infelizmente, alguns incidentes aí para a gente ter, na verdade, a ideia de trazer riscos materializados é justamente a gente, óbvio, né, pensar, aprender com os erros, então pensar o que que pode ter dado errado ali, que tipo de controle poderia ter sido utilizado para mitigar. Pri vai abordar mais profundamente aqui o que a Lúcia comentou, né? A forma da Deloitte de abordar esse assunto, né? Qual é o nosso, vamos dizer, framework, metodologia sobre governança e riscos de IA. Tá, mas a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente, óbvio, vai tentar, senão a gente não conseguir responder aqui, a gente vai se dedicar ao máximo para trazer essas respostas para vocês. Se vocês quiserem também falar com a gente depois, a gente fica à disposição, tá? Pri, podemos começar? Podemos. Pode apertar tudo. Obrigada, Pri. Oi, voltou. Foi. Então, a gente trouxe aqui, né, uma pesquisa da Deloitte, essa recente, saiu em janeiro. Tem algumas outras fontes aqui, tem dados de três fontes distintas, mas só para já trazer alguns insights, né? Então, aqui, 90% dos executivos, né, com base em uma dessas pesquisas que estão aqui, entendem que, de fato, o uso de IA pelas organizações vai diferenciar dos concorrentes, que é fundamental para o avanço da sua missão. 78% planeja ampliar investimentos em IA. Então, o lado positivo, né? Acho que está todo mundo andando na mesma direção. Existe um percentual muito alto de positividade de que aquilo de fato traz benefícios, o uso traz benefícios, e o propósito e o desejo ali tendo investimentos para focar nessa área. Aí aqui, quando eu até falar sobre IA, aí é uma palavra, estou usando de forma até mais genérica, né? IA generativa, a própria pesquisa traz também sobre Physical AI, que traz ali robotização, automações, então é uma forma mais abrangente, tá? Assim, tá tudo, agente de IA, tá tudo na palavrinha IA, tá? Então, de fato, todo mundo querendo ir para esse caminho. Mas, na prática, as coisas não são tão 90%, 78%, né? Então, alguns insights aqui de percentuais da pesquisa. Primeiro, é um pouco do desafio de sair de um ambiente, né, de cenários de POCs e experimentações, para, de fato, colocar isso num ambiente de produção e trazendo, de fato, benefícios para a empresa e expandindo isso em maior escala. Então, a gente teve aqui já um aumento de acesso de tecnologia para os funcionários, o que não quer dizer uso, porque não está aqui, mas a pesquisa também traz mais aprofundado essa balança aqui de que não necessariamente considera o acesso significa que os funcionários vão se utilizar e trazer benefícios daquele acesso. Mas já houve um avanço aqui, houve um aumento aqui de 20% de um ano para o outro, de 40% para 60% de acesso, mas 25% só das organizações disse que colocou 40% dos seus testes, das suas experimentações em ambiente de produção. 54% espera colocar em 3 a 6 meses, que é um bom número, mas apenas 25% colocou. E qual é o contexto que está por trás disso aqui, né? Eu tento sair um pouco aqui dos números e tentar contextualizar um pouquinho. É, um ambiente de experimentação, óbvio, vocês sabem tanto quanto eu, ou melhor, que é um ambiente controlado. Então, você tem um volume de dados pequeno, dados íntegros, limpos, talvez, ali num ambiente, num cenário muito menor. Você tem menos acessos, não tem interfaces entre sistemas, né? Você não tem integração para lidar.
Então, é um ambiente muito mais controlado. Então, tende que essas POCs e essas experimentações sejam bem-sucedidas. Entretanto, quando você vai colocar aquilo ali para um ambiente de produção, existem inúmeros desafios. E aí, inúmeros desafios, inclusive tecnológicos, né? A gente está falando de volumes de dados muito altos, a necessidade de investimento para capacitar esse modelo para ir para o ambiente de produção. A gente está falando de segurança, cibersegurança, falando de integração de sistemas. Então, existe aqui um gap, vamos dizer assim, entre aquilo que é experimentado para o ambiente de produção, dado eh, a esses desafios. A pesquisa traz, e eu tendo a concordar aqui, e acho que todas nós aqui na questão de governança, que quando você tem uma estratégia bem definida e um modelo de governança estabelecido, isso tende a ser, esse desafio tende a ser mitigado, né? Você tende a conseguir escalar melhor aquelas suas experimentações para um ambiente produtivo, tá? Mas aqui são fatos dos respondentes, 25% só que colocou parte disso em produção. Pode passar, Pri, por favor. Obrigada. Um outro aspecto que eu achei interessante trazer para vocês da pesquisa é aonde que está. A gente está andando, todo mundo, 90% é importante, 78% quer investir, mas aonde está esse investimento? Que tipo de uso que as empresas estão fazendo? Então, ainda há um maior volume, né? A maior utilização ainda é para eficiência pontual ali de processo, não necessariamente se beneficiando de mudanças estratégicas dentro da organização. Então, só 34% informou que está começando a usar IA para mudanças profundas nos negócios. 30 tá, então tem a mudança profunda, alguns 30% está mudando o processo, mas os seus negócios, a estratégia e o seu modelo sem mudar, mas eu mudo aqui na camada de processo. E 37 ainda usa com pouco ou nenhum impacto em processo. É mais, de fato, a eficiência não tendo impacto é, de mudança de negócio, ou, por exemplo, mudança no modelo, estabelecer novos produtos, inovação, mudar o modelo, relacionamento com o cliente, é mais redução de custo, tá? Então, ainda é muito numa estratégia na verdade, numa ausência de estratégia de mudança de negócio, mas num viés de redução de custo, tá? Um outro ponto que eu também achei legal trazer é o desejo, né? Então, eu tenho ali um gap aqui entre o desejo e talvez a realidade de governança. Então, eu tenho 74% das empresas dizendo que planejam implantar agentes de IA em até 2 anos. Esses agentes de IA, eles precisam de controles maiores, né? A gente está falando de tomadas de decisão, a gente está falando de uma autonomia maior do que o modelo mais tradicional, em que existia um input maior ali do ser humano. Então, 74% quer ir nessa direção, mas 21% apenas diz que tem um modelo maduro para lidar com esse tipo de agente. Então, quando você pega 74% desejando, mas só 20% tendo o modelo apropriado, tem um gap aqui, né? Uma boca aqui de jacaré que minha visão de riscos não consegue pensar em outra coisa a não ser riscos irão se materializar, né? Se a gente não tem é, controles para mitigar para onde eu quero ir, então pode ser que riscos passem a se materializar aqui com esse gap. Pode passar, Pri, por favor. Um outro aspecto interessante aqui, já falando um pouquinho de riscos. Então, outra temática aqui abordada na pesquisa aqui, falando de estratégia. Então, 40% das empresas, 42, né, disse que entende que já tem uma boa estratégia definida, mas só 30 disse que tem uma estratégia de governança definida. Então, a estratégia de uso aí já existe, mas o como que eu vou chegar nesse uso de forma ética, segura, escalável, ela ainda não está pronta. Então, também tem um gap aqui entre uma estratégia, um desejo e, de fato, uma governança para seguir de forma segura. E não só com os dados da pesquisa, mas a gente aqui que é de pilares de governança, né, de empresas, a gente entende, sabe que, de fato, o que vai diferenciar para facilitar, trazer aqueles experimentos para o ambiente de produção, para mitigar esses riscos e, de fato, conseguir atingir essas estratégias
ter um modelo de governança para conseguir escalar, né? E aí a gente também perguntou quais são os riscos principais, o que, que mais eles estavam preocupados. E aí, disparado ali, privacidade e segurança de dados. Então, de fato, essa é a maior preocupação. 50% respondeu que está preocupado também, né, com conformidade legal, propriedade intelectual e regulatória. E aí, de fato, vou dar uma pausa aqui nos números rapidamente, mas dados é muito crítico para a IA, né? Então, dados em todos os aspectos, né? A qualidade dos dados para a IA poder se utilizar dessa entrada de dados com qualidade e, de fato, ter output de qualidade, mas também segurança, que tipo de dados a gente está usando? Dados externos, dados internos, são públicos, são comprados? Aqui a questão de propriedade intelectual. Então, dados, de fato, é um pilar, é, tem outros, né? Pessoas, tecnologias e tudo, mas dados também é um pilar bem crítico, dentro aqui do mundo de IA. Então, privacidade e segurança, conformidade legal, 46% preocupado também com capacidade de governança, qualidade, explicabilidade do modelo. Então, de rastreabilidade, a gente conseguir, de fato, explicar qual é a lógica que estava por trás, qual foi a tomada de decisão, os motivacionais. Então, isso também é uma preocupação. E 30% impacto na força de trabalho. Aqui vou dar uma pausa também rápida, dar uma contextualização. Embora a gente não tenha explorado tanto aqui nos slides de pesquisa a questão da força de trabalho, mas eu queria também trazer um tema. É, a pesquisa ela traz bastante isso. Existe um impacto muito grande na força de trabalho. Está substituindo atividades repetitivas, operacionais, né, para ganhar essa eficiência com tecnologia. Mas qual é a tendência? Onde as empresas estão atuando? Em treinar, em capacitar as pessoas em IA, para aquele acesso e para aquele uso. Mas ainda não tem, pelo menos do resultado da pesquisa, ainda uma quantidade relevante de empresas que estão revendo o seu modelo de força de trabalho. Aí vou dar aqui um exemplo. Se a gente está substituindo as atividades operacionais, todo mundo aqui muito experiente, entrei trainee na Deloitte, a gente repete as mesmas atividades até aprender, faz parte até do processo de aprendizado, até você subir, ganhar aquela experiência, repete, faz de novo. Então, até os impactos dessa falta de repetição e de aprendizado, quanto que isso de repente vai impactar numa função ou numa função gerencial? Então, isso é uma das coisas. Como lidar com uma gestão de time que, na verdade, você está gerindo IA e time, e pessoas. Então, tem diversos outros impactos, não só de aprendizado, e ainda não se fala tanto também disso, tá? Então, o que é até um resultado, acho que é um reflexo, né? 30% só que está pensando aqui no impacto na força de trabalho, que não é só o impacto de ter pessoas com conhecimento, mas como que isso vai ser daqui para frente, nas funções atuais. Como que vai, como é que serão as funções da empresa daqui a alguns anos, considerando o uso de IA? Acho que é isso, Pri. Aí, gente, desculpa se eu estou falando muito rápido, que eu quero passar para a Pri também, mas se eu falei muito rápido, quiser voltar aqui, por favor. Ô, Fabiana, Oi. você acabou de apresentar a pesquisa? Foi um resuminho da pesquisa. Não, porque tem uma pergunta da Sandra, Ai, ela meu colocou Deus. no chat. Peraí, deixa eu Ela ver se eu... queria saber se instituição financeira está entre os setores respondentes, que ali Ah, fala que tem tem seis sim. setores. Tá sim. Está? Ai, Uhum. oi, tudo bem, Fabiana? Obrigada por responder. Eu queria aproveitar também e complementar, né, com o que você disse. A minha preocupação é muito grande, como você mesma disse, IA é um momento em que as pessoas estão sendo treinadas ainda, né, inclusive as áreas de controle. Então, nós, como conselheiras, quando a gente pede o termômetro de conformidade, que é um trabalho, um relatório de compliance que vem ali para medir o quanto que a empresa está em conformidade com as leis, com as regulamentações, eu temo que não tem ainda pessoas preparadas, inclusive, para executar esses controles, porque as pessoas ainda estão entendendo como que IA funciona, como que elas vão executar um controle se elas ainda estão no modo aprendizado, né? Então, eu acho que aí fica uma dica para nós conselheiras, a gente vai pedir em algum momento esse relatório, até porque esse relatório, se for instituição financeira, ele é mandatório, né?
mas talvez ali tenha um olhar um pouco mais apurado no resultado, porque certamente as pessoas que executam não têm o know-how suficiente. É, de fato, Sandra, tem, é o que eu comentei, né? Acho que a maior preocupação está nesse aprendizado quando a gente fala de pessoas, né? Mas acho que também, por outro lado, embora seja uma nova tecnologia, e aí não minimizando de forma alguma, tá? A complexidade aqui do tema, mas assim, embora seja uma nova tecnologia, e aí, talvez por eu ter o background de TI, o meu raciocínio também é um pouco assim. Nada do que também a gente sempre está acostumada a fazer, todas nós aqui, de compliance, de risco, de teste de auditoria interna, todas as premissas, né, de totalidade, integridade, validade, gestão de mudanças no ambiente de tecnologia, segregação de função, é, tudo isso permanece, né? Então, tudo isso. É claro que tem os seus aspectos da tecnologia em si, mas todos esses conceitos, eles não deixam de existir, não é, também a gente não começa do zero. Então, eu acho que isso também mitiga um pouco, não totalmente, mas eu acho que isso também dá um pouco de conforto aí nessa preocupação. Acho que não é sabe, from scratch. A gente tem aí todas nós aí temos também a bagagem. Agora, de fato, o que cada modelo é um modelo. Então, por isso que a governança é tão importante, né? Se houver uma governança, inclusive tecnologias que suportem essa governança. E aí, no ideal, em real time, dependendo da IA que está sendo usada, o monitoramento idealmente seria em real time. Aí, óbvio, muito mais fácil. Trazer o conhecimento, óbvio, não é tão simples, mas trazer esse conhecimento todo, né, que possuímos aí para dentro de uma tecnologia. Mas não se começa do zero também. Então, tem alguma coisa ainda que dá para a gente trazer e aproveitar. Só tentando mitigar um pouquinho, porque tem alguma coisa que a gente ainda aproveita. Mas obrigada. Aí eu não Obrigada. sei se mais alguma, Lúcia, desculpa, eu não vi aqui. Sandra, não, esqueci. Não, não, pode seguir. Tá. E aí, só para. Então, a pesquisa, gente, ela é mais ampla, enfim, tem outros materiais que a gente pode compartilhar com vocês se tiverem interesse. E debater mais também sobre ela, mas foi só um resuminho. E aí, para trazer ali naquele que eu falei da boca do jacaré, né? Então, a gente quer 70 e tantos por cento, quer, acho que era 54%, quer seguir ali com os agentes de A, mas 20, não, acho que era 70 e poucos. Mais 20 tem controles robustos, 74, tem controles robustos para esse tipo de agente. E aí, alguns cenários de riscos aqui que se materializaram. Então, a minha intenção não é explorar nem todos, mas só para a gente ficar aqui no radar, até para fazer o link com o que o Pri vai apresentar também. Então, lembra que a primeira bolinha de preocupação, 73% era vazamento de dados, era segurança dos dados. Então, aqui, a Ieda até comentou no início também, né, sobre vazamento de dados. Então, aqui, vazamento de dados, essa matéria especificamente foi mal utilizada, sem controles de segurança, basicamente utilizaram dados, compartilharam em servidores e dados extremamente estratégicos de segredos industriais foram compartilhados com terceiros aqui. Aqui a gente tem outros cenários que são os próprios usuários se utilizarem ali de chatbot e ensinar a máquina, né? Aqui a gente tem um cenário que a máquina, o chatbot falou palavrão, criticou a própria empresa, e aí esse usuário postou na internet, isso viralizou, enfim, teve a questão da imagem também, mas ele estava extremamente insatisfeito com as respostas do chatbot, se irritou e começou a testar o chatbot, até que a própria IA também entrou no ritmo ali dele de estresse, né? Então, quais são os controles que a gente tem para mitigar esse tipo de situação? Aí aqui tem outros dois também de venda. Então, inteligência artificial R vende carro de 397 mil por 5. Também o usuário treinou, ele testou, né, tá vendo? Testou a inteligência artificial e ele falou que tinha um budget de 5, a IA falou, tá bom, está aprovado. Então, quais são os critérios de tomada de decisão de aprovação? Quando que para a decisão de uma máquina e entra de um humano, como que a gente coloca isso na prática? Aí tem outros casos, né? Vieses, informações erradas aqui da companhia aérea que acabou dando prejuízo, mas não foi muito grande nesse caso, mas também por informação errada.
E teve um interessante aqui também, que foi a desobedece ordens e apaga e-mails de diretora de segurança. Aqui muito, eu gostei desse caso porque linka com o slide anterior da pesquisa, da questão da POC. Então, essa diretora ela falou que testou num ambiente seguro e quando ela colocou em um ambiente de produção, a IA alucinou e ignorou os comandos dela. Então, de novo, né? As dificuldades de trazer de um ambiente controlado para o ambiente de produção. E aí, quais são os controles para mitigar isso? Então, eu vou encerro aqui temporariamente minhas falas, deixar a Pri trazer o lado bom da história também, né? Para O mix, não o deixar mix. só. Tem uma vez um sócio, eu fiz uma apresentação com essas coisas de mídia também, e ele falou: se você quer aterrorizar as pessoas, eu falei: não, é só conscientizar. Mas vai lá, Pri, por Vamos, favor. primeiro, obrigadíssima mais uma vez, Lúcia, pelo espaço e a todas pela oportunidade dessa conversa. E mais uma vez, parabéns pelo exemplo de seguir abrindo caminhos para quem vem depois, né? Então, todo o trabalho que vocês fazem é muito importante para muita gente que vocês certamente têm visibilidade disso, porque sabem o quanto foi difícil a jornada até chegar onde estão. Mas é sempre importante a gente que está aqui recebendo os ganhos desse caminho agradecer e nossa gratidão é imensa, né, Fabi, por todo esse espaço que se abre para quem está vindo aqui. Acho que a primeira boa notícia para a gente voltar a dormir é que, quanto os riscos se materializam e as notícias vão sendo divulgadas, organismos internacionais têm trabalhado muito fortemente, assim como universidades de renome, para trazer referências e para nos trazer um caminho de como seguir esse processo. Obviamente que esse caminho não está desconectado do que a gente já aprendeu até aqui. O papel das três linhas não está desconectado do que a gente aprendeu até aqui. Segurança da informação não está desconectado da forma que era feito até aqui. A LGPD continua funcionando, o GDPR também. Mas, naturalmente, existe uma nova lógica de tecnologia e de funcionamento que traz uma visão clara de novas responsabilidades. Então, para animar a nossa apresentação, essa semana o COSO lançou um documento focado em controles internos relacionados a GenAI. Então, material bem completo, baseado no curso RM, mas que traz uma aplicabilidade para o contexto de GenAI. Então, toda a nossa referência que nos trouxe até aqui, que trabalhamos até hoje, aplicada ao caso específico de GenAI. O MIT tem um repositório com 1.700 riscos, que é constantemente atualizado, são organizados em 7 categorias. Obviamente que é um volume com a visão social, a gente está falando de universidade, então tem muitos desses riscos que não necessariamente são aplicáveis a um ambiente empresarial. Tem uma dimensão mais focada em governança, mas um olhar muito claro para a visão mais ampla de efeitos adversos da IA, conectando aquilo que já vem no relatório do Fórum Econômico Mundial também. Em janeiro, saiu o primeiro framework de governança focado em agentes de IA, que foi emitido pelo governo de Singapura. Então, a gente já passa a ter uma referência olhando especificamente para a IA agêntica, que é algo que tem crescido muito fortemente. Tem uma pesquisa até do MIT também sobre agentes de IA que mostra o quanto evoluiu muito fortemente as citações a IA agêntica no Google Scholar no final do ano passado e começo desse ano. Então, entra com muita força, o que coincide com os dados da pesquisa que Fabi trouxe sobre o aumento do uso. A OCDE também lançou recentemente um guia de due diligence com base em Responsible AI, e a gente já tem há mais tempo as referências do NIST, algumas referências da ISO, e no contexto regulatório, o ato, né, de IA da União Europeia. Mas a gente optou por trazer algumas reflexões oriundas do guideline do DOJ. Então, em setembro do ano passado, o DOJ atualizou o guideline em relação à forma de avaliação de forma de integridade pelos monitores e incluiu uma seção específica com IA e trouxemos aqui algumas dessas perguntas. Então, uma pergunta, quando a gente fala numa visão de governança, é como a organização avalia os efeitos adversos da IA? De que maneira os riscos associados à IA estão incorporados à estrutura de gestão de riscos da organização? Então, vai além desse olhar de ter uma política, mas ter a política já direciona muitos desses pontos, né? Quais controles são implementados e quais são monitoradas? E aí, olhando para os negócios, não só para o programa de compliance, então ele vai além, ele olha o uso ético da IA, não apenas para a compliance, mas para a companhia como um todo, pensando na IA como um fator de risco
relacionada ao contexto da corrupção. Enfim, se a companhia tem diretrizes que orientam o uso responsável da IA e se capacita os colaboradores para equilibrar os riscos e os benefícios relacionados à IA com foco nesse uso responsável. A partir daí, com base em todas essas referências, acho que para simplificar talvez a visão de todas elas, a Deloitte tem uma metodologia que está muito casada com tudo que quem for olhar profundamente cada um daqueles documentos vai enxergar muito de cada um daqueles documentos aqui nessa mandala de Trustworthy AI, que trabalha com algumas dimensões bem alinhadas também com os princípios da OCDE. Como combinamos com Lúcia, a gente vai mergulhar um pouquinho em cada uma delas, com a visão de riscos, até em benefício do tempo, a gente optou por colocar um exemplo de um ou dois riscos por dimensão, para também não ficar muito enfadonho e demorado, a gente ter tempo para conversar no final. E algum exemplo de controles, geralmente numa visão mais de entidade do que de fato um controle específico de um processo, algo muito técnico. A gente tem um material bem detalhado, com um risco muito mais detalhado, com a visão de controle bem técnico, que é o que a gente tem utilizado globalmente como referência para os projetos que a gente vem desenvolvendo. Mas para essa esfera e pelo tempo que nós tivemos, tem uma apresentação bem executiva. Então, na dimensão de transparência e explicabilidade, um dos desafios da IA, que vem muito claro também no material do COSO, que vem muito claro também nesse material de Singapura, é a falta de documentação dos objetivos de uso do sistema de IA. Então, se começa a desenvolver um modelo e não se tem uma clareza de qual é o objetivo daquilo, como é que ele funciona, qual é o racional em relação a isso. Já isso é um controle de governança de tecnologia como um todo, né, Fabi? Não é nada específico e novo em relação à IA. Mas como a gente tem na IA o desafio adicional quanto à opacidade dos modelos, qual foi algumas. A gente fala de uma análise dos dados a partir da IA, a gente não tem comandos claros, como a gente tem em sistemas tradicionais, né? A GenAI, ela traz uma visão probabilística a partir daqueles dados. Então, gera análises que a gente não tem uma visão tão clara, então nos expõe a riscos diferenciados. E outro ponto relevante também é a ausência de revisão dos resultados do sistema. Então, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, de agêntica, estamos num momento de juros alto, muita pressão por margem, um desafio em muitas companhias de ter mão de obra qualificada, assim, um momento em que há dificuldade, então uma busca por acelerar a adoção dos agentes de IA, mas essa execução dos agentes de forma isolada e independente pode trazer outputs inadequados e, com isso, comprometer o resultado da companhia. Então, o quanto é importante ter uma visão clara desse monitoramento, alçadas de aprovação, definição clara de papéis e responsabilidades e ter um log dessas soluções para conseguir detectar algum tipo de desvio. No pilar de responsabilidade, a gente trabalha com três grandes eixos, né? Dentro do eixo humano, uma visão de conteúdo nocivo, linguagem tóxica. A Fabi trouxe claramente uma notícia relacionada a usar palavrão e falar de forma desalinhada com o código de ética da companhia. Então, uma postura que não seria aceita por um colaborador da companhia também não é aceita por um agente de IA ou de um assistente que está falando em nome da companhia, né? A ausência de visibilidade do desempenho dos sistemas. Então, a gente tem visto em alguns clientes o desafio de é tão desafiador conseguir encontrar os dados, definir caso de uso, que você se coloca para produção um sistema, mas depois não há uma curadoria contínua e monitoramento desse sistema. Então, o quanto a eficácia, essa atividade que foi testada no ambiente de produção, no ambiente de homologação, se mantém no ambiente de produção. Então, eu estou mantendo o nível de assertividade. A gente tem identificado muitos casos em que isso não está sendo monitorado, e quando você vai verificar, a gente vai falar um pouco mais para frente, houve um drift do modelo, uma desatualização dos dados, e os outputs não estão gerando mais os resultados no nível de qualidade que foram desenhados lá atrás. Tem uma dimensão de sustentabilidade que casa muito com a questão ambiental e agenda ESG, mas também numa visão de rentabilidade financeira e de uso adequado dos recursos financeiros. É, Considerando que muitas das companhias, o volume e a rapidez de adoção da IA acontece de forma descentralizada,
não é incomum que existam recursos computacionais sendo utilizados de forma não eficiente. E com isso, a gente tem um consumo e um gasto, né, muito elevado em relação ao uso de cloud, modelos que abrem um espaço bem mais claro para a discussão em relação a FinOps, mas também um impacto ambiental possivelmente significativo a partir do volume de uso. E para esses riscos, um caminho natural é quando contratar LLMs, prever em contrato a habilitação de guardrails, ter cláusulas contratuais para fornecedores e ter uma curadoria contínua dos sistemas de IA. Quando a gente fala da dimensão de justiça e imparcialidade, um dos riscos mais comuns a se discutir em relação à IA é a questão de vieses, né, a questão de bias, que naturalmente vem de um olhar de bases de dados que já estão enviesadas, ou até de monitoramento humano que também é enviesado. Então, a gente fala muito em IA da supervisão humana, mas nós sabemos mais do que ninguém que todos temos vieses. Então, a supervisão de vieses também precisa ser feito por um comitê multidisciplinar e diverso. Caso contrário, o viés da máquina se mantém no viés humano. Não estamos aversos a imunes desse desafio também, que a IA consegue potencializar mais rápido do que cada um de nós isoladamente. Mas esses são alguns aspectos relevantes que são discutidos com melhores práticas. Com o passar do tempo, eu posso ter feito um treinamento com um modelo adequado e com a base de dados adequada, mas o meu perfil de cliente mudou, as condições socioeconômicas mudaram, o comportamento da população mudou, eu estou tomando decisão com base em informações e dados defasados. Então, o quanto eu tenho na minha companhia, como a gente estava falando no começo, né, Lúcia? A companhia define um conselho de administração baseado em agentes de IA, e aí toma as decisões com base no que aquelas referências tomavam decisão em 2024, mas o mundo em 27 já é outro. Então, o contexto mudou bastante e a gente segue tomando decisão com base numa base de dados que já não representa mais a realidade do negócio, ou o contexto macroeconômico, ou o contexto da companhia. Outro ponto relevante que Fabi trouxe muito é a limitação de uso devido à falta de expertise em IA. As pessoas não conhecem a IA. A ferramenta está disponível e não está sendo utilizada, ou está sendo mal utilizada. A gente fala um pouco mais para frente também sobre usabilidade. Como é que eu uso da forma correta, como é que eu sei tratar aquelas informações, como é que eu sei confirmar aqueles dados. Então, tem uma jornada também, nesse contexto. Sobre robustez e confiabilidade, tem muito a ver com a governança de dados de qualidade. Fabi reforçou muito quanto dados é a base de tudo. Então, sem uma governança de dados adequada, não dá nem para a gente falar bem de IA, não dá nem para evoluir, para discutir com profundidade em relação a IA. E esse é um papel inicial. Mas também, quando a gente fala de precisão, a gente precisa ter um olhar para a definição clara de papéis e responsabilidades. Porque a gente tem uma cadeia de responsabilidade na jornada de IA, especificamente na IA agêntica, complexa. A gente tem os papéis dos provedores de modelo, a gente tem o papel do time de tecnologia que vai desenvolver aquilo de forma assertiva, a gente tem o papel do tomador de decisão a partir daquilo e dos usuários. E como cada um desses tem responsabilidade ao longo da jornada, quem está por monitorar, como é que a auditoria interna vai apoiar nesse processo, como é que o time de riscos vai apoiar nesse monitoramento? Qual é o papel do DPO dentro desse contexto? Em que momento o time de cyber vai ser acionado? A gente tem até o momento falado de desafios que são transversais, que certamente passam por todas as áreas da organização. É o financeiro olhando para a questão de resultado financeiro e assertividade, é o impacto ambiental, é o impacto humano, é a questão de dados, cibersegurança, riscos. Então, é um assunto transversal e vocês sabem melhor do que ninguém o desafio de orquestrar esse assunto com tantos agentes diferentes. Quanto à privacidade, temos os riscos específicos, mas como Fabi bem trouxe, a forma de evolução segue o princípio que a gente já conhece, só que gestão de identidades e controle de acesso tem a sua especificidade quando a gente fala do contexto de IA, de GenAI e de IA agêntica. Então, eu trouxe até um exemplo aqui de que a recomendação nos frameworks é que os agentes de IA tenham uma identificação individual de usuário e que essa identificação de usuário tenha um supervisor humano responsável pelos atos daquele agente.
uma forma de accountability mesmo. Então, quem é responsável para que aquele agente continue executando talvez o orçamento, talvez o custeio, talvez a seleção, enfim, diversos processos da manutenção, planejamento de manutenção preditiva, enfim, o processo que faz sentido de forma adequada. Quem conhece tecnicamente aquele assunto para ser o supervisor humano responsável? E se eu optar por esse agente passar a tomar decisão e fazer aprovação, as permissões de acesso desse agente nunca poderão ser superiores às permissões de acesso do seu responsável. Então, eu não posso delegar mais poder do que eu tenho. Isso é tão simples quanto nós sabemos desde o dia um da nossa vida de alçada de decisão, que é o que vai levando para o mundo dos agentes de IA. Então, só trazendo um pouco da materialização disso na prática. Quando a gente fala de segurança e proteção, no final do dia, se a gente não tem um processo claro de proteção dos dados, de cibersegurança, a gente pode, assim como em outros sistemas, se materializar o risco de cibersegurança. E quando a gente fala de controle, é o olhar de cybersecurity by design, ter o monitoramento contínuo, ter testes de interface com o usuário. E também, quando a gente não tem um sistema de AI user-friendly, e aí a gente já entra no framework, o time de design, de UX, de pode-se ocasionar um uso indevido ou não intencional do sistema. Então, quando eu não tenho clareza desse propósito, entra também uma responsabilidade de um time de UX e UI. Só para trazer grandes números, esse é um dos materiais recentes do MIT, e olhando de cara, tem um bocado de dado aqui, não fica muito claro, mas o cinza dentro desse gráfico mostra quando há informações ausentes em relação a esses modelos. Então, o MIT, junto com algumas universidades, Cambridge, Stanford, enfim, fez uma avaliação de 30 agentes de IA, que são os 30 agentes mais utilizados. E esse resultado demonstrou que desses 30 agentes, 25 não divulgam resultados internos sobre segurança e 23 não apresentam nenhum dado de teste realizado por terceiros. Isso não quer dizer que eles não fazem, pode significar que eles não têm transparência em relação a esse assunto. Mas o fato é, há melhores práticas que talvez o ritmo da inovação não esteja acompanhando com o ritmo da gestão de riscos e da segurança, que é o nosso desafio de dia a dia, como Lúcia bem destacou, né? Como é que a gente consegue andar em conjunto e dar esse suporte? Mas o fato é, se os 30 principais modelos do mundo seguem esse desafio, precisamos estar atentos, porque esses riscos potencialmente podem estar se materializando nas organizações que nós trabalhamos, que estão usando esses modelos ou esses agentes como referência para a sua evolução. E por fim, mas não menos importante, o accountability. É, como é que eu defino as responsabilidades em relação ao sistema de IA? E como é que eu estabeleço um canal para reportar alguns erros e sugestões de melhoria? Então, se eu identificar uma falha no sistema, para quem eu reporto? Qual é o canal em que eu consigo fazer isso? E usualmente isso está muito conectado com o canal de reporte de incidentes de confidencialidade. Cada companhia busca sinergia com os meios já existentes. A gente não está falando de estabelecer um novo canal. Mas sim ter isso claro para os usuários e para a companhia como um todo para se estabelecer ao longo dessa jornada. Considerando todo esse contexto de riscos, um dos aspectos relevantes é que o quanto antes a fundação da governança andar em conjunto com a estratégia de uso, teremos esse momento de transformação do negócio, não só para redução de custos, como o Fabi bem trouxe, mas também com um olhar estratégico mais forte. Até na lógica de priorização do modelo, tem várias referências que trazem que eu vou priorizar o modelo com base no potencial de valor agregado, obviamente, mas também com a visão de riscos e de viabilidade técnica da sua execução, e, consequentemente, do valor a ser investido, que tem muito a ver com essa viabilidade técnica. Então, o risco, como um fator de priorização, é muito relevante, e sabemos que isso é uma jornada para algumas companhias de maior ou de menor desafio a partir do nível de maturidade da cultura de gestão de riscos. Quando a gente fala de caminho de implantação, a gente trouxe uma visão talvez até um pouco mais operacional de como é que é essa jornada que as companhias estão seguindo e que as melhores práticas trazem.
Então, tudo começa com estabelecer uma governança, quem restava por quê, usualmente estabelecer um comitê multidisciplinar, que é o que o COSO traz muito fortemente, a questão de ter um comitê multidisciplinar para a gestão desse assunto. Em qual nível de governança esse comitê vai estar? É algo que fica à definição de cada uma das organizações, se ele se reporta a um conselho, a um comitê ou a um nível de gestão. Então, a gente atua hoje apoiando alguns clientes em que esse comitê está a nível de gestão, em outros que está apoiando a nível de conselho. Estabelecer minimamente políticas que tenham uma taxonomia de IA parece besteira, mas o desafio que a gente vê nas áreas de gestão de riscos e de auditoria interna é: mas qual é o conceito que eu considero como IA? O que é um modelo, o que é um sistema, o que é um agente? A separação dos riscos que são comuns ao machine learning tradicional, os riscos que são específicos da GenAI, os riscos que são específicos da IA agêntica. Então, essa base de suporte é muito importante. Regras de adoção e proibição. Então, usualmente, a gente tem vivenciado um processo em grandes companhias dessa liberdade para adoção, mas nem sempre essa liberdade tem uma regra clara de proibições do que pode e do que não pode, e também não tem um monitoramento, que é o que a gente fala um pouco mais para frente. Naturalmente, todo esse processo exige um processo de gestão de mudança claro, comunicação e capacitação dos profissionais com um olhar de tecnologia, mas também com um olhar muito claro para risco, que é para onde a gente vai estar olhando sempre, né, Fabi? Eu não consigo não olhar para isso. Então, a gente vai olhar para a tecnologia, mas também olhar para risco. E uma vez que a governança está estruturada, passar a ter uma estrutura centralizada de inventariar os sistemas existentes. E a gente começou essa jornada de inventariar sistemas existentes em alguns clientes nossos com o olhar de conhecer riscos. Então, vamos conhecer riscos, definir alguns controles, definir planos de ação e monitorar esses modelos. E na prática, o que foi que esse inventário nos mostrou? Tem muita sinergia entre as IAs existentes que a companhia não conhece, à medida que cada uma das áreas tem autonomia para contratar a sua tecnologia. Então, quando a gente passa a ter uma base, a gente está falando também de um ganho financeiro e de um ganho de aceleração do processo de inovação, porque no momento em que eu já sei que eu já tenho esse sistema e minha outra área tem um desafio semelhante com o ajuste XPTO do modelo, eu já tenho boa parte do caminho andado, já tenho boa parte do modelo desenvolvido, eu vou seguir esse novo desenvolvimento, esse novo caso de uso a partir de uma evolução que já aconteceu na companhia. E por fim, mas não menos importante, o monitoramento contínuo. Tem um dos pontos que o Couso traz muito fortemente, que é a GenAI precisa ser monitorada pela GenAI. Então, não dá para a gente ignorar a importância da tecnologia nessa fase. Não necessariamente precisa de GenAI para fazer inventário de sistema e para fazer avaliação de risco. É importante, a partir do volume, ter alguma tecnologia dedicada a isso. Mas para o monitoramento contínuo, nós não temos capacidade de monitorar essa senhora rápida, célere e probabilística que é a GenAI. Então, só ela consegue monitorar ela mesma. É essencial ter tecnologia durante esse processo. E um ponto de atenção é que nem todos os sistemas de GRC, inclusive aqueles que têm módulos de IA, têm a disponibilidade de um módulo de monitoramento contínuo com o GenAI dos modelos. Alguns dos sistemas de GRC, e Fabi tem muito mais expertise quanto a isso, Fabi fica à vontade para complementar. Para a IA também segue com a nossa base estrutural de ter uma base de riscos e controles e uma lógica de testes, mas não necessariamente com a função de monitoramento contínuo dos modelos para identificar desvios em real time e gerar planos de ação em caso de incidentes, gerar alertas ou, de fato, mandar desligar, né? É, aquele modelo que está gerando riscos além do apetite da companhia. A gente fez um exercício com base nesses documentos todos de listar o papel das três linhas dentro dessa jornada. Mais uma vez, estamos todos aprendendo de IA, por mais que a gente tente acompanhar o volume de documentos. Essa semana saíram dois, três documentos novos que a gente ficou louca estudando, que tinha mais atualizado, né, Fabi, para conseguir trazer para cá, que a gente não ia conseguir chegar nessa reunião sem ler o que saiu de ontem para hoje. Então, considerando que é um processo em evolução, pode ser que se a gente conversar daqui a um mês tenha alguma linha adicional aqui que a gente não considerou. Mas até o que está publicado hoje, a visão do papel das três linhas vem muito dos. A primeira linha precisar olhar para a estratégia de utilização, mas com atenção
não só para gerar valor para o negócio, mas também para risco. Aderir à política de IA responsável, então está atuando de acordo com a política, documentar a finalidade do uso, e aí a gente fala, isso é um papel de TI e área de negócio, porque no final do dia, TI vai falar de como fazer arquitetura e escolher os modelos, mas a área de negócio tem que documentar qual é o propósito daquilo, qual é o racional para aquela decisão, qual é o racional para aquela análise. Se eu estou falando de um agente ou de uma IA para apoiar no processo de orçamento, de previsão de demanda, enfim. Monitorar a qualidade dos resultados das IAs, e aqui entra muito claramente os outputs, como as informações que são geradas. Se eu tenho uma IA para apoiar no processo de orçamento ou de custeio, ninguém conhece melhor aquele processo do que o supervisor humano, que é o especialista em custeio ou em orçamento. Então, esse output tem um papel claro, naquele aspecto. E, naturalmente, seguir as orientações da segunda linha quanto a riscos e controles. Na segunda linha, estabelecer estratégias de riscos e governança, propor KRIs e dashboards dedicados à governança, prover biblioteca de riscos com formas de mitigação relacionadas. Então, o que a gente tem trabalhado muito é já deixar uma base pronta de se meu risco é esse, quais são algumas possibilidades de controle, para facilitar esse processo de letramento por parte da primeira linha. Monitorar cenário regulatório de boas práticas, o que isso por si só já está super animado, porque todo dia saem modelos novos, o que é muito bom, porque acho que há um ano a gente tinha NIST, mais algumas poucas referências que nos deixavam um pouco limitados em relação ao how-to, né? E agora a gente tem referências muito mais robustas para seguir, que trazem um conforto para quem toma decisões em grandes organizações com grandes impactos. Tem um material denso de referências renomadas para nos suportar, não estamos com base apenas em experiências anteriores, tem um guideline para a gente seguir. Monitorar riscos em modelos críticos, notificando a primeira linha em tempo real, e isso aqui é um dos pontos mais importantes em relação à tecnologia. E a terceira linha é promover transparência e responsabilização, estabelecer trilhas de auditoria e recomendar planos de ação. No material do COSO é muito citado o papel da auditoria ao longo dessa jornada, quando a gente fala especificamente da atuação dos agentes de IA, tanto no material do COSO, que fala de GenAI como um todo, quanto nesse frame de Singapura. O papel da auditoria é muito destacado nesses dois documentos, então é uma referência importante para quem gostaria de se aprofundar nisso, ou que para quem quer orientar que seus times de auditoria se aprofundem nisso, né? E aí, Fabi, posso passar para você finalizar aqui, Pode. Antes de passar, você foi, nossa, 7 em ponto, né? Assim, como foi combinado. impressionante. Mas até antes de chegar ali naquela etapa de governança, é perguntar como você passou pelo framework da Deloitte, ver se alguém queria voltar em algum slide, queria explorar alguma etapa, eu tenho alguma dúvida também, que aí você já emendou, não sei se tem ali no Trustworth, antes teve alguém que quer voltar em algum item específico, senão podemos continuar, mas sobre. Você passou rapidinho, dá a oportunidade aí de. A gente vai mandar material, né? Mas aproveitar que a gente está aqui, Isso. senão a E a gente gente fica à continua. disposição também, né? Oi, É. Cláudia. Oi, obrigada aí pelo excelente conteúdo, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta em relação ao mapa de riscos, né? Que estão falando de coisa e tal. E pelo menos que eu tenha perdido aqui, porque era muito conteúdo, né? Eu estava pensando na avaliação da matriz de risco, né? Eu fiquei tentando lembrar das minhas aqui e falei assim, mas eu não me lembro de ter visto na matriz de risco o risco trazido, né, pelo uso de é, IA generativa, né? Vou falar mais de generativa ou agêntica, né? O que que vocês têm recomendado, o que que vocês têm visto, né? Porque na hora que você vai fazer a matriz, ela vai muito, né? Até pelo custo, você vai impacto, aí você vê o impacto financeiro, reputação, né? Climática, né? Mas isso é uma vertente, é um vetor novo? Como que isso está sendo visto? A gente tem visto alguns casos em que a IA ainda está no contexto de riscos emergentes. Não Sim. necessariamente ele está claramente na matriz de risco empresarial como uma questão priorizada, mas está no contexto de riscos emergentes e em dados públicos de relatórios de transparência, tem isso citado em muitas organizações. Em outras, já está incorporando essa visão de uso adverso, mas com o desafio de conseguir quantificar, sim, Cláudia, quanto ao potencial impacto disso de forma mais quantitativa.
uma vez que está em processo de evolução e se está entendendo, de fato, o nível de impacto nisso na organização. O que a gente tem feito, majoritariamente, é detalhar esse risco específico e, junto com a organização, entendendo de forma mais granular com o Uhum. apoio de comitê de IA responsável, os eventos e controles numa visão organizacional. E, em paralelo, o que a gente tem feito muito também é essa visão de riscos por sistema. Então, quando a gente faz um inventário dos sistemas, tem uma matriz com riscos e salvaguardas, olhando especificamente para o modelo, mas não para uma visão empresarial ampla. Não sei se eu respondi seu questionamento. Não, respondeu. Acho que é uma, na verdade, eu acho até que é uma, é difícil, né, dar uma resposta assim de onde que ela vai entrar lá, porque se é um risco emergente, eu estou pensando nas discussões que a gente vai ter e internamente, aí eu pensei o seguinte, poxa, aí vão falar que a gente não tem uma adoção tão grande assim, sabe, para ela entrar na matriz, aí você vai monitorar em paralelo, mas é Posso, muito rápido. posso fazer aqui Claro, talvez também. uma provocação, Cláudia? Pode ser que não esteja em uso mesmo, aí de fato, né? Talvez esse risco seja mitigado. Mas, dado tudo que a gente comentou É. aqui, essa incapacidade de conhecimento do que de fato está em uso, e aí, se houver, não sei qual é o cenário, mas se houver, aí eu estou aqui pensando só debate, né? Se houver, por exemplo, uma ausência de políticas e proibições, como a Priscila colocou, tá? Existem acessos liberados e tal. Será que de fato não está em uso? Porque se eu não tenho uma proibição, se eu não tenho Uhum. direcionamento de como utilizar, e eu não tenho um inventário, será que de fato não está em utilização? Então, acho que a sua provocação em se deve ou não entrar, ela é mais até profunda. Assim, existem passos anteriores para de fato você ter uma certeza Uhum, que não tem para não entrar? Aí eu acho concordo. que é mais profundo, entendeu? Porque eu acho que a dificuldade está justamente nesse inventário. E aí, fazendo um paralelo muito. Maria, eu vou me calar em 3 segundos, prometo. Eu vi que você levantou a mão. Fazendo um paralelo muito rápido, assim, bem básico de quando eu fazia auditoria de sistemas ainda, bem novinha ainda na Deloitte, existia uma coisa que a gente sempre pedia que nunca existia nas empresas, que era o inventário de interface de sistemas, inventário de sistemas. A Lúcia só fez assim, porque devia estar em todas as cartas comentários, era o básico do básico, e até Uhum, hoje eu não faço mais auditoria de sistemas, porque é outra área da Deloitte, mas eu acho que se eu fizesse e pedisse, eu não teria. Então, eu acho que, fazendo um paralelo bem simples, eu acho que é um grande desafio, principalmente sim. se o início começou sem governança. Se o início começou sem governança, agora é tentar correr atrás desse inventário. Mas não sei qual é o cenário, Cláudia, mas só trazendo fazendo Não, tá aqui ótimo. umas provocaçõezinhas, assim. Eu Não, só tá ótimo. passei, coloquei aqui no slide que ilustra o que a gente tinha falado de risk assessment dos sistemas especificamente. Então, olhando especificamente para o sistema, quais são os principais pontos de atenção que são analisados. No risco empresarial, algumas companhias estão colocando dentro da dimensão de tecnologia, junto com alguns outros riscos relacionados à cibersegurança, tomada inadequada de decisão. E se tem uma discussão também como não identifiquei ainda um consenso sobre o quanto a IA pode ser um fator de risco para outros riscos prioritários, como a tomada de decisão inadequada com base em informações disponíveis, ou do quanto ele tende a ser um evento por si só Uhum. dentro da matriz. Então, as duas abordagens a gente já tem testemunhado e eu ainda não encontrei, Cláudia, nenhuma referência técnica que mostre isso com clareza onde fica encaixado numa matriz. Cada companhia está estabelecendo o seu modo, mas assim que tiver a gente promete compartilhar. Fica esse nosso acordo aqui. Maravilhoso. Obrigada. Maria? Mel, Tá, muito boa a apresentação. Obrigada. Uma dúvida, assim, um pouco relacionada a isso. Agora a gente está aí para emitir os 20Fs, os formulários de referência, e esses temas de IA ou de uso de cloud, né, com tanto problema que tem ocorrido aí com a Amazon.
A gente cita pouco isso naquela lista de controles. O que vocês têm visto e o que vocês têm dado até de suporte para a auditoria na hora de incluir esses riscos aí? A gente tem apoiado alguns clientes na dimensão de IA responsável. E aí, esses riscos relacionados à IA, a gente faz um exercício para listar exemplos de riscos relacionados a isso e um olhar das salvaguardas que a companhia já implementou de uma forma macro. Mas os clientes que a gente acompanha mais de perto hoje, Maria, ainda consideram a visão na caixinha de riscos emergentes. Estão em discussão a inclusão disso dentro da matriz de riscos empresariais. Mas para 20F, formulário de referência, já estão incluindo isso a partir dessa visão do mapeamento inicial das situações que a gente trouxe aqui. Então, o que é que a gente não trouxe aqui? É, a obsolescência do modelo de negócio a partir da transformação do setor com IA. Então, isso é algo que é muito relevante para o negócio. É, alguns clientes que a gente atua não tem um risco, esse risco tão forte, mas outros têm. É, o que a gente fala, às vezes, de privacidade, segurança, de alguma forma está sendo discutido na questão de cibersegurança como um todo. A dependência desses sistemas, então eu tenho uma operação hoje que depende de um ou dois provedores, que é o caso da AWS, você trouxe muito fortemente, né? Então, meu negócio depende disso e eu não tenho a disponibilidade desse sistema. Então, o quanto meu negócio pode parar a partir da indisponibilidade de uma ou outra ferramenta ou cloud na qual eu estou dependente. E aí, a gente tem testemunhado, imagino que vocês, muito mais do que nós também, essa discussão de, cara, certamente foi o movimento certo lá no passado evoluir para a cloud na velocidade que evoluímos, mas agora estão se materializando alguns riscos, não só relacionados à indisponibilidade, mas também algo que Fabi tem trabalhado muito junto com a IBM, né, Fabi, que é a questão de FinOps. Então, como é que a gente consegue, evoluir nessa jornada aí? Não sei se eu fui clara, Maria. Não, foi ótimo. Obrigada. Kátia. Bom, boa noite aqui. Estou com a câmera fechada que eu estou em deslocamento, tá? Mas consegui aqui assistir uma boa parte aqui da sessão de hoje, super interessante, né? Minha pergunta é, o que vocês têm visto aqui em termos de indicador e metas aqui da própria auditoria interna, no que tange aqui a transformação digital, né? Porque o que a gente tem provocado nos comitês aqui é que na transformação digital, a gente, na auditoria interna, é importante olhar dois pilares aqui. Um, né, como é que a auditoria interna ela consegue estar um pouco à frente, né, para conseguir auditar bem esses novos sistemas, né, e até à luz aqui da computação quântica com IA, né, pensando Uhum. aqui nessa evolução. E o outro ponto que a gente também tem discutido, né, é ela auditar, mas ela também usar mais de tecnologias e ferramentas para melhorar a eficiência, a eficácia e cobertura aqui, né, produtividade aqui nos trabalhos que ela realiza, né? A entender de vocês o que vocês estão vendo aqui, talvez de boas práticas, né? Indicadores, tendências nessa linha. Perfeito. Kátia, nesse contexto, as experiências que a gente tem vivenciado com os clientes que a gente acompanha na temática de IA responsável, eu não tenho muita atuação diretamente atendendo a área de auditoria interna, meu chapéu é mais de segunda linha, mas também a gente se compromete a voltar e consultar nossos especialistas em comitês de auditoria para trazer uma resposta mais redonda, mas dentro do chapéu de segunda linha e a responsável, o que a gente tem vivenciado está muito semelhante com o que você nos trouxe. Então, a gente já tem alguns clientes que têm um time específico de auditoria de tecnologia, com foco em automatizar a auditoria, o que não é uma novidade, né? Mas com foco principal em ter a expertise para conseguir auditar o que vem acontecendo com a IA. E quando a gente fala da IA agêntica, a gente fala de pessoas que é o maior desafio.
pessoas que conheçam do processo e da tecnologia. Então, ter essa equipe multidisciplinar que consegue falar sobre o processo e consegue falar sobre o conhecimento da tecnologia aplicada naquele processo tem sido um desafio muito forte nesse processo de atualização da auditoria. Mas o que eu tive acesso no Chapéu de A responsável foi, letramento da auditoria interna para IA, para melhorar a forma de fazer a auditoria interna, e dois, preparar a auditoria interna para auditar a IA. Fabi, tu tens algum ponto adicional em relação a isso? E aí, Kátia, tá anotado aqui no meu caderninho que é físico, Não. para a gente fazer uma consulta adicional e verificar se tem algum KPI específico. Tá Não, eu não ótimo. tenho não, Pri. Justamente por isso, né? Acho que a gente acaba atuando mais aqui no chapéu de segunda linha e traz e conceitos aplicáveis à auditoria interna, mas trazer aqui, não, claramente, tais clientes estão usando esses indicadores, eu não tenho também para trazer. Mas a gente vai buscar, a gente volta com você. A Muito gente tem um time obrigada. dedicado para, a gente tem um time na Deloitte dedicado para desenvolver um agente de IA para verificação de evidências de uma forma mais acelerada. Mas coincide com o que você nos trouxe de usar a IA para acelerar a auditoria, é apenas um caso de uso específico, né? Tanto na auditoria interna como em trabalhos até de um combined assurance, né, segunda e terceira linhas, né? Uhum, uhum. E acho que outro ponto também, não sei como é que vocês estão enxergando também a chegada da computação quântica, né, se juntando à IA, e aí o papel aqui, tanto da segunda quanto da terceira linhas, né, em se preparar, né, para isso que não está tão distante assim do nosso dia a dia, né? Não, sem dúvida. É, o que eu posso dizer sobre isso é que a percepção que a gente tem ainda é que a gente está distante de entender a velocidade da IA. E a computação quântica está ainda mais difícil da gente conseguir materializar quando ela vai conseguir entrar na fronteira da produção e entrar no olhar, da segunda e da terceira linha. Infelizmente ou felizmente, enfim, a gente tem vivenciado ainda um momento em que o olhar específico para GenAI e o olhar específico para IA agêntica ainda é algo em processo de entendimento. E a computação quântica é ainda no campo de H3, quando a gente fala das esferas de inovação, né? Ainda no campo do H3, mas sem um olhar muito claro nos times de segunda e terceira linha. Sobre computação quântica, eu acho que, assim, pensando em indústria, eu acho que eu só escutei na indústria financeira, né? Então, Uhum. ainda não vi nenhuma outra indústria cliente comentando sequer sobre o assunto, é, ou questionando, enfim, querendo entender um pouco mais sobre esse tema. E aí sim, talvez na indústria financeira já tenham, pelo menos ali, aí eu, de fato, não na segunda ou terceira, mas já na primeira linha, de fato, treinamentos e pessoas e desenvolvendo cases, mas ainda pode ser desconhecimento, talvez meu também, mas ainda não soube de colocá-los em prática ali, né? Existem estudos e pessoas especializadas, mas ainda não vi na prática, e só na indústria financeira também. Eu sei que não ajudou muito, mas enfim, só trazendo aqui, só escutei na indústria financeira. A Mel já perguntou, né, Mel? Então, eu quis aqui só falar por último para tentar fazer um fechamento antes da Fabi voltar lá. Você ainda tem uma parte Ah, a final gente aí, né, pode, a Fabi? gente pode mandar, não tem problema não. Tá. São Não, perguntinhas mas assim, não, provocativas, mas eu tá estou falando só tranquilo. porque não vi alguém e tem essas perguntas ótimas, a gente pode repassar. Ah, Mas eu tenho a impressão, e até foi um pouco o que me motivou a trazer esse tema e pedir que a gente, que vocês repassassem a mandala mesmo da governança de IA, é que as nossas empresas, elas estão, especialmente as empresas brasileiras, que é o universo no qual eu conheço e não muito, mas é onde a gente tem mais acesso, estão no book 1, sabe? Eu acho que o mundo tem tendência, você tem uma série de coisas,
e que estão acontecendo. Então, eu fico até apavorada quando a Kátia fala em computação quântica. Eu fiquei, falei, nossa senhora, acho que as empresas onde eu atuo mal alcançam o que pode ser feito em termos de IA. Então, eu honestamente, o que eu acho, e acho que ficou um pouco. é, é, Atendeu super, eu queria agradecer de novo a Fabi e a Pri, porque a gente precisa entender um passo a passo, o que que nós precisamos de fazer para se sentir mais seguro nesse universo. E eu acho que o Book 1 está faltando. A gente precisa de começar inventariando, a gente precisa começar documentando o que as empresas estão fazendo. E eu não vejo isso nas empresas onde eu atuo. Vou ser bastante sincero com vocês. Eu tenho empresa de diversos níveis de maturidade, não atuo no mercado financeiro, Sandra perguntou isso, o Mel eu sei que atua. Normalmente estão mais avançados, a Fabi tem toda a razão. A gente sempre, quando fala em gestão de riscos, sempre fala que a gente tem que separar a indústria financeira dos outros, né? Porque ela talvez pela natureza do produto, ela está sempre um pouco mais à frente nisso, com o nível de maturidade, mas eu acho que a gente tem que voltar no basics, tá? Inventariar o que está sendo feito, reforçar as políticas, porque as que existem são extremamente genéricas, porque ninguém sabe como ser mais específico ou aprofundar mais naquilo que ainda não conhece a realidade da própria empresa, né? Para que você saiba onde atuar. Então, o que eu estou vendo, e acho que essa é uma preocupação que eu acho que é ótimo o comitê de auditoria, que normalmente capitaneia a questão de gestão de risco, é estimular seriamente esse inventário. A gente tem que se aproximar, porque o que a gente tem visto nas empresas hoje é a área de inovação sendo colocada num plano principal, né, com mais investimentos, recursos, então elas são sempre é uma área mais ativa. Ela nunca se preocupou muito, são áreas de desenvolvimento, pesquisa. Ninguém está muito preocupado em documentar, em saber, em avaliar de uma forma mais ampla o que isso pode trazer de risco, está querendo alavancar o negócio. E a gente pode comparar com diversas coisas. Nossas empresas no Brasil, gente, abrem o capital sem ter uma estrutura de gestão de risco montada. E a B3 deu um ano para que as empresas façam isso depois que abre o capital. Devia ser o contrário. As empresas só poderiam ser permitidas de abrir o capital a partir do momento que tem uma estrutura de gestão de risco, que tem auditoria interna. Tudo isso é permitido que ela faça depois. Porque é aquele velho conceito de que primeiro eu vendo, né? Primeiro eu coloco o dinheiro no caixa, depois que eu me estruturo. E fica, Deus nos acuda, e sempre foi assim. Então, eu acho que agora nós temos uma coisa que está potencializando esses riscos, porque é um negócio que cresce exponencialmente, numa rapidez absurda, tá? E que a gente pode perder o controle. E a gente tem que começar a insistir no âmbito do comitê de auditoria, levar esse tema com mais seriedade, antes que ele seja mais no amor e menos na dor, porque ele vai acabar sendo na dor se não tiver uma governança adequada. Essa é a minha percepção. Inclusive, Fabi, eu me surpreendi muito, eu não sei, essa pesquisa que você mostrou, ela é mundial, né, global. Uhum. Eu não sei quantos tem de empresa brasileira, mas eu achei, sinceramente, me surpreendi com os números, sabe? Para Positivo mim, ou ou as negativo? pessoas têm vergonha de falar, Ah, sabe? então, a De gente. falar a verdade, de que estão ainda engatinhando porque nas empresas que eu atuo, gente, não tem ninguém que está tão avançado igual eu vi nessa pesquisa, não. Não, mas 30% dela, 34% já estão transformando o negócio. Não é, sei onde. Aqui no Brasil, eu que é, gostaria de dar um exemplo, né? é um bom ponto. E aí, se você me permite adicionar, Lúcia, no ponto de Claro, eu interferência, já. Pri, a gente estava comentando isso, né, Pri? Justamente sobre é, os resultados, né? Porque eu faço também também não, né? Essa quem conduz é a Pri, hoje ela cedeu a fala aqui para
tentar honrá-la, mas eu conduzo aqui as pesquisas de gestão de riscos de terceiros, né? E aí teve um ano que. E aí tem sempre. É legal que tem sempre. Todo ano a gente faz, então tem sempre a mesma pergunta de em que nível de maturidade essas empresas entendem que estão. E é legal porque a gente faz há 8 anos, a gente consegue ver essa evolução sempre a gente traz essa evolução na pesquisa. E aí teve um ano que todo mundo se intitulou maravilhoso. E no ano seguinte, e aí estou falando de terceiros não de A, mas fazendo um paralelo. No ano seguinte, de repente, aquele grande percentual que cresceu ali de nível de maturidade voltou. Tudo bem, pode não ser a mesma empresa respondendo, mas é uma estatística, né? Se faz com uma quantidade grande de pessoas. E aí eu não me lembro exatamente o que foi, mas tinha um cenário que a gente teve que, quando pegou o material da pesquisa, a gente teve que estudar assim, mas por que que diminuiu? Por que que as pessoas reduziram seu self-assessment de níveis de maturidade? E eu estava comentando isso hoje, eu e Pri também, sobre esses números, de que pode ser que seja uma percepção positiva, né? Porque aqui, de novo, são empresas respondendo. Então, talvez seja uma percepção até mais positiva, não é nem que não tenha vergonha, mas talvez ele ache que, talvez até pela falta de conhecimento, a gente não tem como julgar isso na pesquisa, mas de que está indo bem. Pode ser que daqui a um ano, dois, aquelas mesmas respostas possam até mudar, Lúcia, mas eu também olhei com esse olhar, tá? Eu tive a mesma coisa e a gente comentou isso hoje ainda. A gente ficou também falando sobre esses números, mas pode ser uma percepção dado o cenário atual, pode ser que mude, né? Mas vamos lá. Muito bem. É, Aí, se vocês. Vou fechar então, Lúcia, porque faz total link aí com o que você acabou de falar. Aí, Pri, me peço desculpa se você não se incomodar de voltar lá naquele, perdão, Pri. Porque faz bem link aí com o que a Lúcia falou, de o que que a gente provoca. A Lúcia fez esse pedido aí, tentando até atender aí do seu pedido, Lúcia, de trazer, né? Que tipo de provocação, vamos dizer assim, Cláudia também colocou, né? A questão de matriz de riscos, e aí quais são as provocações, né? Mas tem um inventário para a gente saber que de fato não tem. A gente trouxe aqui, com base na pesquisa, com base no material até do IA mesmo, algumas perguntas não são nem de perto limitadas, aquele disclaimer, mas não se limitando a mais algumas perguntinhas, né? Então, acho que a primeira delas é se existe uma estratégia estabelecida, né? Então, o que a gente falou lá no início de para redução de custo, eu vou mudar o meu modelo de negócio, existe uma estratégia definida para uso de IA? Se existe, né? Existe o conhecimento de que aí é o inventário que a Lúcia falou, né? Então, existe esse inventário, e aí esse inventário como a Priscila comentou também, o que está em uso, qual o propósito daquilo ali, que dados, a gente aqui como auditoria interna, né, pensando em dados que entram, a gente falou da importância dos dados, qualidade de dados, então, qual o objetivo desse modelo, dessa IA, que dados que são utilizados? Qual o propósito? Qual é o output? Que dados que vão sair daqui? É para uso interno, é para uso externo? Então, o inventário, ele não é tão somente o que que faz e o que tem e quem está responsável, né? Mas também os propósitos, os dados e quais os riscos que ali estão associados, considerando todo esse cenário, né? De objetivos e dados, enfim, interfaces. Então, é uma IA do modelo. Ih, eu botei. Tá, tem um typo ali, desculpa. É modelo tradicional, são agentes, existem já definidos, né? E aí, como a Lúcia falou, vai ter empresa de tudo, todos os níveis de maturidade. Mas daquela galera ali do percentual que quer andar com agentes mas ainda não tem um modelo definido. Então, se estamos usando agentes de IA, existe definição de autonomia? Qual é o nível de autonomia? Quando que entra? A IA pode aprovar uma venda por R$ 5, por exemplo? Então, qual é o nível, qual é o limite? Existe esse limite? Como a Pri falou ali, os limites de alçadas também para IA. Recursos, a gente falou ali da questão de sair da POC para ir para o o mundo real, vamos dizer assim. Então, as grandes dificuldades também estão associadas à questão de recursos, né? E aí, recursos, a gente está falando de também escolhas de tecnologias. A Pri comentou a questão dos contratuais, né? Ela viveu um cenário que um cliente
teve uma situação específica de um risco, ele falou, não, mas eu contratei isso, e aí quando foi ver o contrato daquela tecnologia ou aquilo que ele contratou, não previa aquelas proteções específicas, ele achava que tinha. Então, está falando de aquisições de tecnologias, né? Então, se a gente consegue inventariar e mapear quais são os riscos, o que está sendo usado, de fato, controla, mitiga esses riscos. Então, eu tenho recurso suficiente para esse volume de dados que eu vou processar quando eu executar esse agente que eu desejo, quanto que isso custa? Então, o recurso também é importante ser mapeado. Existem os riscos, estão sendo mitigados, então a questão da governança, óbvio, né? Toda a provocação que a gente fez aqui durante a nosso encontro. Existem responsabilidades definidas, eu acho que quando a Lúcia fala do Book 1, né, também e as responsabilidades? Quem é o dono disso aqui? Quem são os donos desse processo dentro de um ciclo de vida de IA? Quem são os responsáveis por cada etapa? A Priscila também comentou de ter ali uma responsabilidade para cada agente. Então, mas ali é no agente, é no operacional, mas pensando na estratégia, pensando nas etapas, quem são esses donos? E aqui, aí puxando a minha sardinha, mas também é porque é importante mesmo, né? A gente conhece as entidades externas, esse ecossistema. Então, não sei se foi Maria Helena ou Kátia, comentou de cloud. Então, quando a gente está falando de terceiros, né? Então, a gente falou muito dos riscos dentro de casa, mas se aqueles riscos materializados ali, por exemplo, nos casos de mídia, a gente não sabe, será que eles foram desenvolvidos por terceiros? Será que era um desenvolvimento interno? Será que foram causados por como chama aí mais tecnicamente, mas um prompt injection de um terceiro que tinha uma fragilidade no sistema dele, ele teve ali alguma inserção e o risco foi materializado para a gente considerando um ambiente de um terceiro ou as pessoas de terceiros. Então, quando a gente fala de gestão de riscos de terceiros, é isso, né? A gente não olhar só para dentro de casa. Se no nosso processo tem outras pessoas envolvidas, essas partes a gente precisa entender os riscos também, e aí se torna mais complexo, né? Mas é uma boa provocação, eu acho. Quais são os riscos desses ambientes externos? Se a gente está usando, a gente tem que trazer para dentro de casa e pensar e entender, né? E por isso tem auditoria de terceiros e tal. E aí a questão da qualidade dos dados, a questão da IA ser testada não somente antes, mas também depois, né, para que não existam esses vieses, aqui a questão da rastreabilidade, que já é algo importante e que a gente trata desde dia um, como o Pri falou, em auditoria, e que eu comentei, acho que com Sandra, né, no início, tem alguns conceitos que a gente vai carregar sempre. Então, rastreabilidade é um. E para IA é muito importante, até por questionamentos, né? Então, tiveram casos ali de mídias de pessoas se sentindo prejudicadas e, enfim, por processo seletivo. Foi até a dinâmica, né, Lúcia, lá junto com a IBM, de processo seletivo, de viés. Então, a rastreabilidade, ela também é um controle extremamente importante. E treinamento, conscientização e as funções se estão sendo repensadas, que foi aquele comentário que eu fiz bem no iniciozinho, de não só treinamento, mas repensar as funções dentro da organização. Se de fato a IA ela está sendo usada acho que aqui num impacto maior em larga escala, né? Talvez se estivesse sendo usada muito pontualmente, acho que não. Mas se o propósito é usar em larga escala, tem que ter um repensar, eu acho que nas funções e papéis dentro da empresa também. Muda tudo, né? Se a gente substitui todo mundo por máquina, alguém tem que estar fazendo outras funções. Então, assim, não se limita, mas tentei fazer um apanhado de tudo que a gente leu aqui para trazer de material para fechar aqui com essas ideias. Oi, Sandra. Vai lá, Sandra. Ainda der tempo, né? Uma curiosidade aqui, eu queria entender qual área, né, em que você tem visto nas organizações que tem sido o risk owner, no first line para o risco de AI, porque eu vejo algumas áreas entra a área de tecnologia, outros colocam dentro de uma área de riscos, mas riscos do second line, aí entra alguém do first line que também olha riscos. Só para eu entender. E o outro ponto é se você tiver esse mapa do MIT e puder compartilhar com a gente, que você disse que tem 1.700 riscos, eu fiquei curiosa. Te agradeço. Obrigada, excelente apresentação e excelente material. Obrigada.
Obrigada, Sandra. A gente, quando enviar aqui, a gente envia também o link do MIT com o repositório. E a gente tem visto o assunto sendo puxado muito pelas áreas de tecnologia. E aí, dentro da área de tecnologia, às vezes a equipe de cibersegurança, porque usualmente, e tem muita conexão com o que Fabi falou lá no começo. Vou voltar para cá. Como as empresas veem como risco principal privacidade e segurança dos dados, tem iniciado a conversa a partir desse risco. Então, ou tem freado a adoção com olhar de dados, vazamento de informações, informações confidenciais, meus dados vão vazar, então eu vou pedir para o time de cibersegurança, governança de dados, enfim, tratar desse assunto. Que em algumas organizações existe uma liderança de dados à parte, mas na sua maioria fica embaixo do guarda-chuva da TI ou transformação digital, cada organização tem o seu domínio. Então, considerando esse risco prioritário, a gente tem acompanhado um monitoramento de gestão mais próximo de TI. Qual é o limitador disso? Se não houver um comitê multidisciplinar apoiando nisso, vai se olhar para os riscos de tecnologia, ponto, e não para os riscos de negócio. E não para a parte de pessoas que Fabi muito bem trouxe, de uso adequado financeiro, de perda de ROI. A gente trouxe uma dimensão muito mais profunda. Mas daí o COSO recomenda tanto um comitê multidisciplinar e a gente tem visto esse comitê multidisciplinar envolvendo times de risco, compliance, algumas vezes jurídico, pessoas, raro tá o time ambiental, porque o impacto ambiental não é algo tão material nesse primeiro momento, mas os times de tecnologia, cibersegurança, atuando em conjunto. Não necessariamente todas essas competências sempre, mas essas são as que mais aparecem. Tem uma pesquisa que fala sobre o principal responsável por essa pauta. Eu vou procurar para encontrar, e esses são os perfis que mais surgem. Às vezes o DPO começa a liderar o assunto, porque já tem um papel de olhar transversal em relação a dados sensíveis, sabe? Mas ainda não se tem uma visão mundialmente muito clara. A última pesquisa que eu li sobre isso, eu vou resgatar aqui qual foi. Ela fala de um papel mudando entre as áreas, mas considerando que o risco principal está vinculado à tecnologia, é bem comum a TI liderar. Na Europa, entra um viés de conformidade com mais força, né? Então, às vezes, o jurídico tem um papel mais forte. Mas, como para a gente a questão legal ainda não é a prioridade, a gente tem visto mais sendo puxado ou pelo time de alguém muito vinculado com tecnologia ou empresas que o negócio depende muito de tecnologia, é um guarda-chuva de riscos. Acho que a dificuldade é justamente por ser cross, né? E aí, no fim do dia, todo mundo tem responsabilidade. E aí, desculpa fazer o paralelo de novo, mas é a mesma coisa com gestão de riscos terceiros. Eu lembro que numa pesquisa tinha até essa pergunta: quem dentro, quem lidera, e os respondentes são dos mais variados, vai do C-level. E aí, falando de terceiros, suprimentos, às vezes entra, às vezes é jurídico, porque é contrato com terceiros. Então, uma atividade importante que seja cross, eu acho que traz um pouco dessa dificuldade de fato, transitar quem é o responsável, né, de fato, por isso aqui. Obrigada. Nada. Bom, Aí estava gente. pensando aqui, oi, desculpa, Lúcia, só um comentário da gente mandar, Pri, aquele material também da Deloitte, que é do board, sabe? Só Uhum, do coloca. Boardman, tá? É, acho que vai ficar legal. Muito Desculpa, bem. Lúcia. E se você já tiver alguma coisa do COSO que saiu agora, também é bom. Mandamos. Tá bom. Incorporamos algumas coisas aqui, mas não. Bom, põe o link, alguma coisa para facilitar a nossa Mandamos o vida, não PDF é? também. Tá. Ô, gente, olha, muito obrigada. Eu acho que, para mim, super atendeu. Eu tenho certeza que a turma aqui também aproveitou muito disso aí. Nós temos agora um bom guia para nos ajudar aí. Olha aí as reações, eu fico feliz e Maravilhosa. vocês merecem. Foi muito Também, legal muito mesmo. feliz. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada aí pela Obrigada, presença. menina. Obrigada, E Lúcia. Super vamos obrigada. tocando nossos temas Obrigada. hard. Tá bom, Beijo. gente? Tchau, Tchau. Tchau. gente. Volta Tchau. boa Boa noite. noite. Beijo, tchau, Boa noite. tchau. Obrigada.